Bem-vindo, Davi. Obrigado. Como é que você está? Bom dia. Bom dia. Já estamos com 11 pessoas aí. Ai, que Bom dia a legal. todos. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Só esperar um pouquinho, que agora são 10 horas. Vamos esperar uns 2 minutinhos, então, para a É. gente começar a live. Então, pessoal, 10:01, nós podemos dar início à nossa live. Então, eu vou apresentar o laboratório pelo qual estamos fazendo essa live. Fomos convidados pela Secult Art para participar dos encontros desse encontro de cultura artística e com muito prazer estamos aqui. Agradecemos também a Secult Art, que nos ajuda e nos dá apoio institucional a esse laboratório, que é o Laboratório Mídia Dança. Ou melhor, o nome é Mídia Dança, Laboratório de Dança e Multimídia. E nós funcionamos dentro dos cursos de dança, de bacharelado e licenciatura da Universidade Federal do Ceará, né? E esses cursos também estão dentro do Instituto de Cultura e Arte. Então, é mais ou menos por aí. A gente começa com os cursos de dança, o Mídia Dança, que está dentro dos cursos de dança, que está dentro do ICA, e que está dentro da Universidade Federal do Ceará, da UFC, e que tem o apoio da Secult Art, né? E mais uma vez agradecemos por esse convite da Secult Art para participar desse encontro. Eu vou me apresentar, meu nome é Leonel Brum, eu sou coordenador do Laboratório de Dança e Multimídia, Mídia Dança. Esse laboratório foi criado em 2013 e já em 2013 já contamos com a cooperação do Davi Leão, né, que é técnico também dos cursos de dança. E eu também sou professor e coordenador dos cursos bacharelado e licenciatura em dança da UFC. E vou passar então, vou falar um pouco sobre o Davi. O Davi é um videasta, né? Uma pessoa que trabalha com vídeos e o audiovisual, né? E artista no campo digital. Ele é técnico em audiovisual no Instituto de Cultura e Arte, alocado dentro dos cursos de dança. É pesquisador do movimento corporal e transdução digital. E, claro, colaborador do Mídia Dança, né, desde o início, em 2013. Nós temos essa colaboração incrível do Davi. E hoje, o Davi vai apresentar para a gente uma pesquisa que ele tem realizado com sensores. Mas antes disso, Davi, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Como essa relação que você tem de um técnico de audiovisual e eletrônica também, como que se aproximou da dança, né? Até começar a fazer parte, né, desse universo que hoje você trabalha, né, e que você pesquisa com mais profundidade. Então, bom dia mais uma vez a todos. Estão chegando agora também. Eu sou o Davi Leão, eu sou técnico em audiovisual da UFC, como o Leonel já disse. E eu comecei, Léo, nesse caminho que você está apontando aí, já há bastante tempo, assim, né? Lá em Teresina ainda, porque eu sou de Teresina, no Piauí, não sou cearense, mas estou radicado aqui desde 2012, né? Que eu moro em Fortaleza. E a minha trajetória com a dança, ela começou ainda em 2006, lá em Teresina, um dramaturgo e coreógrafo chamado Marcelo Wegner estava como diretor de um teatro no
bairro de Seu Arco Verde, lá em Teresina. E eu ia muito assistir esses trabalhos do Marcelo Evelyn, da companhia dele, e a gente, em determinado momento, eu comecei a filmar algumas coisas que eram feitas por lá, né? E inclusive, assim, em 2006 eu tive a sorte de poder assistir uma apresentação lá nesse teatro de você, Léo. De você lá em 2006, apresentando Dança em Foco, né? Uma proposta itinerante desse festival Dança em Foco. E eu, interessado em dança, interessado em teatro, mas trabalhando com audiovisual, né? Achei essa ideia da videodança uma ideia bastante promissora, bastante interessante de se trabalhar. E por coincidência, foi você que me apresentou essa ideia da videodança lá em 2006. Depois não tive mais contato contigo, a gente... Né, eu continuei trabalhando lá em Teresina. Em 2009, fui trabalhar na Universidade Estadual na Universidade Estadual do Piauí, como técnico em audiovisual, mas nos cursos de jornalismo, né? E aí, em 2012, eu mudei para cá para fazer cinema e para fazer um concurso para técnico em audiovisual para a UFC, porque estava aberto esse concurso. Você fez graduação em cinema, não é isso, Davi? Você veio para fazer graduação em cinema. A minha graduação em cinema, lá aqui mesmo pela UFC, né? E também, no mesmo ano que eu passei no Enem para cinema, eu fiz o concurso para técnica em audiovisual, porque estava aberto o concurso, eu já trabalhava com técnica em audiovisual, né? Eu tenho uma primeira formação em eletrônica, né? E aí, eu acho que esse percurso, ele vai atravessando esses pontos aí que eu tenho indicado, né? A questão do trabalho com a eletrônica, o trabalho prévio com a eletrônica que eu tinha antes, depois do trabalho como técnico em audiovisual lá na UESP, né? Na Universidade Estadual do Piauí. Depois, assim, esse contato com o grupo de criação do Disseu, o núcleo de criação do Disseu, do Marcelo Evelyn. Depois dessa palestra que você deu lá apresentando Dança em Foco e os vídeos dança que você apresentou naquela ocasião. Bom, e na graduação em cinema, isso foi determinante, porque quando eu passei para técnica em audiovisual, por coincidência, foi num período em que os cursos de dança estavam precisando de técnica em audiovisual, né? Estavam decidindo por ter um técnico em audiovisual, e calhou de eu ser alocado exatamente nas graduações em dança, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar com você, né? Aliás, eu comecei a trabalhar com você já um pouco antes, né? Eu comecei a trabalhar com você em 2013, já no Mídia Dança, e em 2014, quando eu fui, enfim, convocado, porque demorou um pouco, né, do período do concurso até o período do chamado, né? Depois de eu passar no concurso, eu passei 2 anos para ser chamado, que é uma coisa que a gente aguarda muito, né? Depois que passa no concurso, ainda tem um aguardo ainda muito grande. Mas foi uma boa coincidência poder estar trabalhando contigo, né? Entrar nesse percurso. E esse percurso ele foi importante porque foi a partir desse contato ligado entre dança e cinema, porque eu estava no cinema ainda na graduação, estava no segundo ano da graduação, quando eu comecei como técnico em dança, né, técnico em audiovisual para dança. E isso mudou os rumos da pesquisa que eu estava desenvolvendo no curso de cinema. Né? Eu estava no 4º período, aliás, estava no 3º período da graduação, quando eu estava estudando, a minha pesquisa estava caminhando para a ideia de cinema interativo, né? Eu tenho até uma outra pesquisa que chama Da Linha ao Rizoma, que é
essa ideia de um cinema interativo, que você tem no cinema clássico uma linha narrativa apenas, e nas possibilidades que a gente tem hoje com mídias digitais, né, e a própria programação mesmo, ela abre caminhos para você ir abrindo rizomas, né, assim, como se fosse não simplesmente uma raiz que vai para vários lugares, mas isso vai se transformando numa possibilidade muito mais ampla, né? E eu acho que muito mais próxima do real também, porque o real é esse lugar aí que a gente percorre de percurso só, mas está o tempo todo se abrindo novos caminhos, né? Então, aí, dessa transformação, como eu falei, entrei nessa outra pesquisa, né? Eu pausei um pouco essa, venho alimentando essa pesquisa da linha Horizon aos pouquinhos, mas aí comecei uma outra pesquisa que depois eu vim chamar de Motion Synth, né? Que é, vamos dizer, sintetizador de movimentos, né? E é isso, assim. E aí, mas como é que, assim, você podia dar mais detalhes para a gente sobre como você deu início a essa pesquisa e o que te inspirou, né, essa pesquisa com o Motion Synth? E é interessante você também explicar um pouco para a gente, tecnicamente, o que é isso, né? O que são esses sensores, a diferença entre os sensores, né? Entre cada sensor, existem vários sensores, né? E você está criando um protótipo de um novo sensor. Então é isso que pode ser interessante para distinguir o seu trabalho de outros sensores que já existem, né? Sim. Na verdade, eu não estou criando um novo sensor. O projeto Motion Synth, ele usa sensores. Eu tenho eles aqui na mesa. Aqui. Mas eu faço uso de sensores de movimento. Eu acho que... Será que vai dar para ver na câmera aqui? Tem que afastar um pouquinho mais. São pequenos. Olha. Esses são pequenos, ó. Aqui é meu dedão. Entendeu? Esse aqui é um sensor de movimento. Na verdade, eles são 3 conjuntos de sensores, né? São 3 conjuntos de sensores. Eu tenho um sensor que é aqui, né? Eu tenho um desses conjuntos, que é um sensor de inclinação. Ele vai medir essa inclinação em 3 eixos, né? Vai medir nesse eixo, vai medir nesse eixo e vai medir nesse eixo, né? Então, eu posso rotacionar assim e rotacionar assim. Então, são 3 rotações que esse sensor de inclinação ele lê. E tem outro sensor aqui que também é de aceleração. Então, ele mede a aceleração nesse vetor, a aceleração nesse vetor e a aceleração nesse vetor. E aí tem um terceiro conjunto de sensores que são como bússolas. 3 bússolas, também uma bússola voltada para esse vetor, outra para esse vetor e outra para esse vetor. Mas, enfim, eu utilizo esses sensores para criar um dispositivo de análise do movimento, que basicamente a utilização desses sensores com esse microprocessador. Ele tem Wi-Fi, eu estou usando aqui com fio, mas ele tem Wi-Fi, ele pode funcionar sem fio. E a ideia é poder acoplar esses sensores no corpo. Tá? A ideia é poder acoplar esses sensores no corpo para poder fazer a medição do movimento. Assim. A transdução, que é essa palavra que você colocou logo no início, né, na minha apresentação, que é um pouco diferente de tradução, né? A transdução é esse duto que você tem trânsito, né? Não é uma tradução de você trazer vamos dizer, os dados do movimento para o computador, simplesmente, e nem é o caso de utilizar o computador simplesmente para impor algo sobre o corpo, entende? Mas esse processo de transdução, esse processo que a gente tem um trânsito, um duto de trânsito
não só em mão dupla, mas em múltiplas mãos aí, para a gente poder fazer interações a partir do movimento do corpo. Entende? E aí, traduzindo em outras palavras, como é que isso a gente pode ver na prática? Tem algum lugar que a gente possa ver esse trabalho? Como é que você pode explicar para a gente na prática? Então, a gente tem o corpo do bailarino, da bailarina, você tem os sensores. Como é que isso procede na prática e essa criação? Se a gente pensar essa questão que é poética, né? Da criação, como é que isso se transforma em algum resultado subjetivo, né? Vou falar dessa questão da arte. Vou falar um pouco sobre isso e vou retomar também a questão de como é que eu comecei especificamente nesse projeto, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu preparei a câmera para apontar também para o monitor do computador. Aqui, ó, eu coloquei agora aqui o sensor e vocês podem ver que eu ativei ele aqui num dos eixos possíveis, né? Só o sensor de inclinação. Ó. Isso aqui é na prática do funcionamento do sensor, né? Ó. Eu ainda não estou com ele funcionando, por exemplo, aqui nessa visualização aqui do funcionamento dele, eu só tenho apenas o sensor de inclinação sendo traduzido em imagem, né? Mas a ideia é de ampliar, claro, essa pesquisa e desenvolver os outros dados que a gente recebe do sensor. Mas isso aqui é, como você disse, é um protótipo, né, que a gente já conversou anteriormente. Isso aqui é um protótipo para que eu possa criar vários módulos, né, e acoplá-los no corpo. Esse projeto não é um projeto que eu estou desenvolvendo ele de modo pioneiro, no sentido de que já existem outros dispositivos que fazem exatamente isso, que já estão desenvolvidos no mercado, né? Tem uma plataforma que é da Coco, uma empresa lá dos Estados Unidos, tem outra empresa também americana chamada Captain, também que produz, já tem isso de desenvolvido, e cinema já trabalha com isso, né? E assim, a ligação veio exatamente como eu poderia fazer uma fusão entre o cinema e a dança, né? E como é que eu poderia fazer essa fusão dentro de um laboratório de audiovisual que lida com registros de dança, com criações em dança, a partir de videodanças e outros processos de criação que envolvem a imbricação dessas linguagens, né? E aí eu fui percebendo que a gente tem no audiovisual a possibilidade de fazer uma notação do movimento, né? É um campo de estudos, o campo da notação do movimento, né? Que a gente tem. Eu não vejo que isso é um campo muito amplo, muito expandido, né? Assim, existem coreólogos, né? O pessoal faz a notação do movimento, são coreógrafos, são coreólogos também, né? Que fazem essas leituras do movimento. No corpo tem um pesquisador super importante, né? Que é o Rudolf Laban. Aí eu também estudei esse cara um pouco, né? Claro, muito experiência imensa. Assim, um dos livros dele, né? Ele tem uma pesquisa incrível sobre notação do movimento do corpo, né? E o que eu fazia, de certa forma, o que eu faço, de certa forma, se aproxima disso, porque o que eu faço é uma notação do movimento a partir de registro audiovisual. Mas a câmera ela tem uma limitação. A câmera ela capta uma perspectiva, né? Se eu estou com a câmera parada, eu capto uma perspectiva. No máximo, eu posso mover a câmera em torno dos corpos dançantes, e aí eu vou ter a possibilidade de
de fazer uma leitura e uma gravação desse registro do movimento, né, de outros ângulos, ou boto mais câmeras. Mas, de todo modo, eu vou estar sempre excluindo algo, né? Quando eu estou escolhendo algo, eu estou excluindo muito mais coisas do que eu estou escolhendo de mostrar. E aí surgiu essa possibilidade, assim, né, de eu pensar, bom, eu conheço que existem sensores de movimento e que podem fazer essa representação gráfica, visual, do movimento do corpo, como registro tridimensional, né? Porque como eu apresentei antes, eu falei que tem sempre 3 eixos, né? Que esses sensores eles trabalham com essas posições mesmo para dar conta da tridimensionalidade da representação do real, né? E aí fui desenvolvendo a pesquisa, né, em vários campos, né? Você também foi uma das pessoas que me deu referências disso, porque você apresentou a Ana Lívia Cordeiro, né? Que foi uma das primeiras pesquisadoras nessa área, né? Ainda com câmera, né? Só para complementar, a Ana Lívia Cordeiro é uma artista de dança e audiovisual. Ela é pioneira no Brasil. Por exemplo, ela criou a primeira videodança, e também é considerada videoarte brasileira, em 1973, chamado M3 vezes 3. Assim, a letra M, o 3, o vezes 3. E pode ser encontrado muita informação sobre ela na internet. Na internet, sim, com certeza. E tem outras, assim, outras pesquisas e outros referências, né, que você pode compartilhar com a gente, que inspiraram o teu trabalho, que você pesquisou também? Assim, parece um caráter bastante técnico, né, que eu tenho apresentado até agora, mas essa pesquisa ela me levou a perceber bastante nuances diferenciadas, inclusive de atuação em outros campos, né? Quando a gente simplesmente se coloca diante de uma técnica, de uma tecnologia, né? E tenta fazer o uso dessa tecnologia, esse uso ele tem várias implicações, né? Assim, ele vai agenciar outros vetores que não são mais do campo da técnica ou do campo da física do movimento, simplesmente, mas quando a gente agencia movimento, agencia leitura do movimento corporal, isso vai levando para campos vários. Por exemplo, com esses dados, o que a gente faz com esses dados? Né? A gente vai mapear o movimento do corpo, né? E como a gente vai utilizar esses dados? No cinema, esses dados são utilizados de várias formas, né? Assim, e eles têm utilizado para fazer representação do movimento do corpo e criação de personagens ficcionais. Assim. Por exemplo, esses últimos 10 anos foram marcados por aqueles blockbusters da Marvel, e aquilo faz uso frequente dessa tecnologia, né? Assim, tanto de movimento, tanto de captura do movimento com câmera, né? Como captura da expressão facial com câmera, mas também com sensores acoplados no corpo para fazer a animação desses personagens. Mas esse é apenas um dos usos possíveis, né? A gente, por exemplo, na dança, tem outros pesquisadores como o Gilles Jobin, né, que você inclusive trouxe para Fortaleza, numa das edições do Dança em Foco, que teve Fortaleza, Rio, né, e que você trouxe ele para apresentar trabalhos que faziam uso dessas tecnologias de análise do movimento para dança, né? E
as implicações são várias, assim. Quando a gente pensa em tecnologia, por exemplo, a gente, eu fui apresentado na graduação em cinema a um pensador chamado Vinnie Flusser, por exemplo. Ele tem alguns livros assim fantásticos para pensar tecnologia e para pensar design, né? Você podia citar alguns deles, citar para bom, tem o Wilhelm Flusser que eu falei, né? Não, citar os livros dele, citar pelo menos um livro dele. Você tem a Filosofia da Caixa Preta, que é fantástica. Que é o básico dele, assim, um dos mais importantes dele. Porque ele tenta fazer um ensaio sobre uma filosofia da fotografia, né? E, por exemplo, tem o Georges Simondon, né? Simondon. Ele vai atuar exatamente nessa parte junto com Jacques Derrida, ele vai fazer essa crítica da técnica, né? E ele faz uma crítica da técnica que é interessante, o Simondon, porque ele não é daqueles pessimistas da técnica, né? Que dizem que a técnica vai controlar o corpo, vai controlar o ser humano, mas ele também não é daqueles ufanistas da técnica, dizendo que a técnica vai redimir o ser humano. Não, ele consegue fazer uma filosofia sobre a tecnologia, principalmente sobre as tecnologias da eletrônica, assim, né? E ele usa a eletrônica como alegoria. Isso é uma coisa que me aproximou dele também, né? Ele usa muito a questão das metáforas da eletrônica para fazer alegorias na filosofia dele. E outros pesquisadores. Eu tenho, a própria Ana Olivia Cordeiro mesmo, é uma pesquisadora na prática mesmo disso, dessa questão da análise do movimento, que permearam essa pesquisa assim, de forma contundente e atravessaram assim, de modo transformador. Assim. Davi, eu queria aproveitar aí para a gente ler um pouquinho o que as pessoas estão escrevendo, tá? Então, a Dili, ela escreveu uma grande curiosidade, como a formação audiovisual percebe a dança. Bom ver essa história, né? Essa história dessa tua relação com a dança. Deixa eu ver mais aqui adiante. Eu sei que tem uma pergunta. O Éder Narciso, ele pergunta: eu gostaria de saber se ele, Davi, pensa em expandir futuramente esse projeto para abraçar a dança em pessoas com deficiência. Deixa eu ver, mas... Sim, claro, realmente, sim, com certeza. Exatamente o próximo passo. Um dos próximos passos que eu tenho. Que legal. Não, fala aí, porque a gente tem o Laboratório Mídia Dança, só para... Porque a gente acabou de fazer, desde o final do ano passado, nós fizemos uma parceria com as tecnologias assistivas, que também estão dentro da UFC. E é exatamente um projeto que reúne vários, na verdade é um grande guarda-chuva de projetos, né, de projetos que abarca e abriga vários projetos voltados para pessoas com deficiência. Então, isso é a tecnologia desse processo. Oi? Inclusive, esse projeto é um projeto interessante para pensar essa ligação com pessoas com deficiência, porque não faz tanta seleção de quem usa, né? Assim, não é necessário que você tenha determinada qualidade de movimento, determinada capacidade de movimento para executar, para ter seu movimento captado, lido, né? Então, esse tipo de tradução, inclusive, por exemplo, tem um filme que é o Avatar, né? Que ele de certo modo, ele trabalha com isso, né? Ele tem aquele outro
universo em que tem um avatar que é de um cara que ele tem deficiência nesse universo humano, mas que como aquele avatar, ele não tem aquela deficiência. Então, assim, esse avatar ele ainda não é real, ainda não é material, né? Mas a gente já tem avatares digitais, né? Esses avatares digitais, por exemplo, são esses personagens, por exemplo, no cinema, que a gente consome aí, né, na indústria de massa. Mas também existem outras possibilidades que elas não estão sendo investigadas tanto, né? Assim, como, por exemplo, essa ligação digital, né, da leitura do movimento. Mas, assim, eu comecei essa pesquisa fazendo o desenvolvimento desse protótipo, porque a gente teria a possibilidade de talvez adquirir um desses dispositivos já prontos, né? Mas eu preferi programar desde o início, né? Pensar um grau zero do aparato, assim, né? Como diz o Roland Barthes no grau zero da escritura, né? De que a gente tem que... eu faço uma comparação com o Roland Barthes, que ele fala isso para a escrita, mas eu penso isso para a tecnologia da eletrônica, porque também tem escritura ali, né? Quando a gente está desenvolvendo um dispositivo eletrônico, digital, a gente está fazendo programação, né? Tenho linhas de código escritas aqui, que eu não sou um programador, mas atualmente a gente já tem a possibilidade de, com uma curva de aprendizado não tão grande, né, poder entrar nesse mundo da programação e a partir de códigos já prontos, né, já desenvolvidos, você poder fazer pequenas alterações nos códigos para poder desenvolver aplicações que sejam próximas do uso que você pretende fazer, né? E aí eu tomei contato dentro dessa pesquisa, né, com essas possibilidades, inclusive a partir dos estudos com o professor César Baia, com a professora Milena Zafir, né, e com a minha orientadora, claro, com a Cristiana Parente, que trouxeram também esses campos da programação como algo possível, algo próximo, né? A gente teve também a presença aqui em Fortaleza do Armando Menicati, que também foi decisiva nesse processo, porque ele trouxe, praticamente ele trouxe essa plataforma Arduino e esse protótipo aqui, aliás, essa placa de prototipagem, né, aqui para a gente estudar em Fortaleza. E isso aqui é legal porque isso aqui não é um aparelho que faz uma coisa específica. Isso aqui ele tem pininhos aqui que você pode colocar entradas, tem outros pininhos aqui que você dispõe dados de saída, né? Então você tem entradas, você tem processamento aqui, você tem saída. O que você vai processar aqui é um conjunto de instruções. Então você entra com os dados, passa um conjunto de instruções para ser feitas com esses dados, e você tem uma saída que é o resultado desses dados com essas instruções, né? E ele apresentou isso aqui em Fortaleza, o Alexandre Veras e a Carolina Holanda, né? Toparam essa ideia de desenvolver isso. Eu tive em algumas oficinas ministradas por eles, né? E também pesquisei de forma autônoma algumas dessas tecnologias e cheguei na ideia de construir eu mesmo um módulo protótipo, né, que possa fazer essa transdução, né? Como eu estou apresentando aqui, para ver aqui na placa, né? Essa transdução do movimento. Porque se a gente pega um dispositivo desse, já pronto, ele vai nos dar um resultado específico empacotado. É como uma caixa preta, entende? Aí eu volto lá para o Viney Flusser, com a filosofia da caixa preta, que ele vai fazer uma relação entre o objeto técnico e o objeto mágico, né?
E ele tenta fazer um comparativo dizendo assim que quando a gente não conhece os critérios internos de funcionamento de algo, a gente atua magicamente, ritualisticamente com esses objetos. Não é nada ruim. Acho isso salutar também, né? De que algumas coisas sejam místicas. E a gente tem novas místicas atualmente aqui, né? Porque isso aqui também é uma caixa preta. Mas a gente pode abrir essa caixa preta, né? A gente pode, essa caixa preta que a gente tem, de certo modo, a condição de abrir, de aprender, por exemplo, como é que são as regras internas de funcionamento dela, né? Como é que a gente opera dentro dessa caixa preta, como é que a gente desenvolve coisas aí. Mas você também tem outro texto interessante que é sobre a ferramenta e as contrapartidas do uso da ferramenta. De que quando a gente usa uma ferramenta, de algum modo, aquele uso fica inscrito no nosso corpo. Ele faz essa alegoria falando da alavanca. Ele diz que nós passamos a utilizar o nosso braço como alavanca desde que a gente passou a fazer uso de alavancas na vida. Então, o nosso braço, ele tem uma regra que é a regra da alavanca, né? Mas a gente desenvolveu essa regra, claro, há muito tempo atrás, na pré-história ainda, né? E a gente desenvolveu uma ferramenta, que é a alavanca. Ela tem uma regra dentro dela, né? Que é aquela regra dos pesos, dos contrapesos, da distância, né? Mas a partir daí a gente passou a usar nosso braço como alavanca. Então, assim, tem essa contrapartida. Quando a gente usa uma ferramenta, ela também nos molda de certa forma, né? Então, se eu simplesmente adquirisse um módulo desse já pronto, ele me daria possibilidades também já definidas. A partir do momento em que eu decido programar a partir do zero, né, esses dispositivos, e desenvolver meu próprio dispositivo de análise de movimento, eu sei quais são as regras internas que atuam ali, né? Eu sei como que eu estou desenvolvendo aquilo e eu não vou ter que subjugar o corpo às regras do dispositivo, mas eu posso subjugar o dispositivo às regras do corpo. Eu posso sair desenvolvendo aparatos técnicos que nos auxiliem ao invés de fazer o contrário. Entendi. Ô, Davi, então, na verdade, vou te corrigir, porque você me corrigiu, dizendo que não era não era alguma coisa nova, não era um sensor novo, mas é um sensor novo. É um sensor novo porque tem outro pensamento, tem outro conceito dentro dele, porque tem outros que você pode chegar lá e comprar no comércio. Mas você não, você está desenvolvendo um sensor que tem um pensamento, né? Tem ali, que é um outro tipo de pensamento. Então é um novo sensor, né? Eu considero como um novo sensor. Considero como alguma você coisa, tem razão. É um sensor que é distinto dos outros que já existem, né? Então o próprio Villain Fussé já falava isso, né? Você quando compra uma câmera fotográfica, a câmera fotográfica, ela de alguma maneira já tem todas as referências dos resultados, porque todos os resultados estão ali, são finitos, né? Porque, mas o que você está propondo é alguma coisa que é aberta, inclusive, a novas experimentações e transformações dentro do próprio sensor, dentro do próprio aparato que está sendo feito, né? Então, isso que eu acho que é importante, sabe? Acho que é isso que deve ser valorizado, sabe, Davi? Então, sim, verdade. Então, claro que é alguma coisa nova. Claro que é alguma coisa nova. Então, você tem que acreditar nisso, viu, rapaz? Eu tenho que acreditar mais nisso. Complementar o Éder. Né? Mas eu fiz o aparato, né? Só para complementar o Éder, que fez uma pergunta lá atrás, depois agradeceu. Se você quiser saber mais sobre as tecnologias assistivas desse projeto que está sendo feito, o Roberto Vieira,
que inclusive já entrou aí na nossa live, está assistindo. Vai ter uma live dele mais tarde, eu acho que às 3 horas da tarde, dentro desses encontros hoje. Né, Roberto, por favor, me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que são às 3 da tarde hoje, nesses encontros. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em finalizar a nossa live. E eu queria fazer uma pergunta, assim, para a gente pensar junto aqui, Davi. Claro, são 2 perguntas. Uma, quais seriam os próximos passos, né, desse teu projeto? Você pensa em aprofundar esse projeto, por exemplo, no mestrado? O que você tem de projetos para ele, né? Quais são os planos que você tem para ele? E como é que a gente pode pensar será que a gente tem como aplicar de alguma maneira esse projeto hoje, nesse contexto atual que a gente está passando? Como é que, se tem alguma conexão que possa ser feita? São essas 2 perguntas, e aí a gente vai ter que encerrar, tem que encerrar um pouquinho antes das 11, porque às 11 tem outra live. Logo em seguida. Outra live. Certo. Eu estou achando Olha, o Roberto falou isso mesmo, às 15 horas. Roberto Vieira, viu? Éder e todas as pessoas que queiram, ótimo. Que estão interessadas aproveitem. Vai estar lá porque vai ser muito legal. Eu mesmo vou assistir essa live. Também. Mas então, respondendo, Léo, sim, eu penso em continuar. Essa pesquisa ela foi desenvolvida durante a minha graduação, né? Como eu disse no início, eu tenho outras pesquisas também que eu tenho vontade de desenvolver, mas essa, eu penso especialmente em desenvolver ela, por exemplo. Esse dispositivo é um dispositivo, como eu falei, de entrada de dados. Né? Se a gente for falar de modo técnico, de modo frio, ele é um dispositivo, na verdade, de muita coisa, mas de modo frio é um dispositivo de entrada de dados. Né? E o que é preciso tecnicamente se pensar? É preciso pensar tecnicamente que eu tenho que desenvolver esses dispositivos de entrada. Aí eu tenho um outro desenvolvimento, que é um desenvolvimento de processamento, como eu vou processar esses sinais de entrada. E, a partir daí, qual uso eu vou fazer? Aí, para um uso, eu tenho dispositivos de saída. Mas se a gente simplesmente age de modo frio e pensa aplicações, modos de desenvolvimento e o próprio desenvolvimento, sem uma crítica, a gente corre o risco de produzir algo que a gente não tem tanta responsabilidade sobre as consequências do design que a gente desenvolve. Então, eu penso, sim, num processo de doutorado, poder fazer uma aplicação prática disso, inclusive que atue em várias frentes, como, por exemplo, nessa parte das tecnologias assistivas, né? Então, fazer isso num doutorado, um objetivo prático, definido, né? Mas, antes disso, eu pretendo que num mestrado, fazer esses estudos sobre as consequências do uso de ferramentas de análise do movimento, consequências sociais, consequências políticas, consequências culturais, entende? Porque antes de desenvolver algum dispositivo prático, útil na sociedade, é preciso que a gente faça uma crítica da técnica. E essa crítica, ela é no sentido do design. A gente pensa em design da forma exterior das coisas. Mas existe também um design interno, um design que é computacional, de como as regras vão se aplicam às entradas de dados, que são dados do movimento do corpo, são traduzidas em outras saídas, entende? Como é que a gente desenvolve essas regras? Existe uma grande crítica que não é feita atualmente, que é a crítica textual do discurso algorítmico. A gente não faz essa crítica. É uma crítica necessária de ser feita. A gente tem um discurso que ele está plasmado num dispositivo que age praticamente, né?
né? Como a gente não critica isso, a gente não lê sequer termos de responsabilidade quando a gente, Vamos ler. Quero a ver gente não sem lê o quem negócio. lê. Quem lê, levante a Ninguém. mão. Quem lê, levante a É, mão. mas essa crítica é necessária, entendeu? Então, assim, eu pretendo fazer isso no mestrado, fazer essa crítica do dispositivo. Primeiro, na graduação, eu fiz o dispositivo como protótipo, para dizer, estou falando de algo que eu escrevi, que eu construí. Não estou falando de alguma coisa que é um caixa preta que eu não sei o que é que tem dentro, entende? Não vou pegar um dispositivo da Rocco, da Xsense, né, da Percept Neuro, que já tem aí atuando no cinema, né, com esse dispositivo. Não vou pegar um dispositivo desse e vou fazer uma crítica dele. Eu não sei o que é esse dentro, entende? Mas a partir do momento que eu desenvolvo, eu escrevo as regras dele, aí sim eu tenho como fazer uma crítica responsável. Porque senão você vai fazer uma crítica de resultado, mas você não sabe qual faz regras internas, então você vai atuar ritualisticamente ali. Né? Vai ser um discurso mágico, não vai ser um discurso técnico. Né? E eu, assim, segundo o Flusser. E é isso, aí eu pretendo fazer isso, pretendo também, além de mestrado e doutorado, a gente já tem algumas ações desenvolvidas, inclusive das tecnologias assistivas, né? Estou desenvolvendo isso. E a segunda pergunta é, de forma prática, hoje não é possível, com esse dispositivo, já pensar ações no mundo. Mas, assim, teoricamente, esse dispositivo ele é bastante útil para momentos como esse, porque, inclusive, dá a possibilidade de vazão ao movimento do corpo a outras expressões telemáticas, entende? Eu não tenho isso desenvolvido, né? Atualmente não tenho desenvolvido, pretendo desenvolver isso num doutorado, né? Mas, sim, em momentos como esse, tecnologias que fazem essa transdução do movimento, elas são bastante necessárias, né? É isso, Davi. A gente vai ter que encerrar. Queria que você É legal. falasse as suas últimas palavras, né? E se você quer deixar alguma mensagem para a galera. E porque a gente tem que dar tempo para outras pessoas, para o próximo entrar, né? Porque está tudo muito encaixadinho, assim. São 10h48, então se a gente termina 10h50, tem 10 minutos para os outros se organizarem, tá bom? Então tá, ok. Eu queria agradecer a presença de todos, a gente teve uma boa participação hoje, eu acho muito grato por isso, né? Muita gratidão ter vocês aqui com a gente. Fiquei feliz de poder apresentar esse projeto, assim, é um projeto que eu tenho muito carinho por ele. Vou colocar aqui na tela, virar aqui a câmera para mostrar que tem esse bit.ly/motionsynth. Davi, afasta um pouquinho que não dá para ler tudo de uma vez. Tá, dá para ler tudo? Cortado, Tá cortado nos laterais. Afasta um pouquinho. Não, afasta um pouquinho da tela para a gente poder ler tudo. Diminui. Tá bom. Então diminui, tá bom, tá certo. Pode ser também. Ó, eu acho que aqui tá legal de ler. Aí eu tenho uma versão, que é uma versão beta dessa pesquisa, mas tem algumas referências também. Dentro da parte da MotionSynth tem algumas referências e da MotionSynth Beta tem o próprio texto do TCC, está lá escrito em versão beta, porque a gente vai fazer correções desse texto antes de publicar aí na biblioteca. E queria mesmo agradecer, dizer que acho importante a gente discutir esses temas e lembrar da próxima live que a gente vai ter com o Roberto. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, tem uma discussão aí que foi interessante, porque as pessoas, inclusive, trocaram informações dentro da própria live, escrevendo. Muito bom. Eu também gostaria de agradecer a todos e gostaria também de dizer que, se vocês quiserem alguma informação mais detalhada sobre esse projeto do Davi, manda um direct para ele,
né? Qual é o teu... Davilião, é isso? Qual o seu... você pode mandar um direct aí no Instagram para Davileão_AV, que é uma conta do Instagram, que é audiovisual, né? É uma conta que eu fiz para tratar desses temas um pouco mais ligados ao audiovisual, né? E eu tenho outra conta no Instagram, que é a minha conta pessoal. Eu não publico muita coisa no Instagram, gente, mas isso é um canal de comunicação também. Que é o Davileão. O Davileão. Isso aí. O Davileão, você vai me encontrar. E aí a gente pode falar no direct sobre isso, referências, alguma coisa, contatos de desenvolvimento mesmo dessa dispositivo, no caso se alguém tem interesse. E mais informações também sobre o nosso laboratório, o Lab Mídia Dança, tá? @Lab Mídia Dança aqui do Instagram. Então, vocês podem visitar o nosso laboratório para saber mais sobre ele e enviar perguntas também, dúvidas, e se aproximar também das pesquisas que a gente tem feito. A gente tem feito lives quase 2 lives por semana. Né? Ontem mesmo tivemos uma e hoje estamos aí na nossa última live da semana. Tá bom, gente? Obrigado, um abraço a todos e sigamos saúde e paz para todos nós. Tchau, tchau. Saúde e paz, tchau.